Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NBA no podcast Cara dos Esportes. Nesse começo do programa eu vou falar sobre a vitória do Golden State Warriors no jogo 1 contra o Houston Rockets. Depois eu vou receber o Emerson Barbosa, narrador, comentarista. A gente vai falar sobre as outras séries do final de semana. O programa promete bastante, então se inscreve se você estiver no YouTube, deixa like, deixa comentário. Se estiver no Spotify, segue, deixa 5 estrelas, é muito importante para o programa, para continuar acompanhando aí a melhor cobertura dos playoffs da NBA em formato de podcast. Grande jogo para encerrar esse domingo de playoffs, Golden State Warriors 95, Houston Rockets 85, um jogo de pontuação baixa, o over-under, né? Você pode apostar se vai ter mais pontos ou menos pontos que determinada linha. O under, né, o menos, bateu por 30 pontos, né? Então foi bem abaixo da expectativa, mas foi um jogo brigado, um jogo que seguiu muito das expectativas que a maioria das pessoas tinham para essa série, né? Que o Houston Rockets teria uma vantagem física, teria vantagem de altura no garrafão, mas era um ataque que preocupava, ainda mais em relação a um time com Stephen Curry e Jimmy Butler, né, para a reta final de jogos. E foi basicamente isso que aconteceu, né? O ataque do Houston Rockets começou a engasgar quando o Sengun saiu da partida no primeiro tempo, né, para descansar, e demorou muito para se reencontrar. Enquanto isso, os Warriors, mesmo levando desvantagem em rebotes, conseguiu matar bolas de 3, conseguiu chegar na linha de lance livre e converter os lances livres. Acho que é a principal diferença, né, para explicar esse resultado, né? Os Warriors acertaram 37,5% das cestas de 3 e 78,6% dos lances livres, enquanto o Houston Rockets acertou apenas 6 bolas de 3, 20% de aproveitamento, e acertou 55% só dos lances livres, né? É uma diferença aí, já que um jogo foi decidido por 10 pontos, você encontra os 10 pontos aí, né? O Houston Rockets não tem o cara para, quando o time tem problemas numa posse de bola, colocar a bola debaixo do braço e trazer os 2 pontos. Eu até brinquei no Twitter, né, que o Kevin Durant já tá procurando casa em Houston, né, porque ele vai ser trocado na próxima temporada, e um cara como o Kevin Durant seria perfeito para um time como o Houston Rockets, né? Porque você olha na hora do vamos ver, é o VanVleet tentando decidir, é o Jalen Green tentando decidir. Não são 2 caras confiáveis, né? O Sengun, ele é um bom pivô, mas ainda é um pivô, ele precisa de outro cara para colocar a bola nas mãos dele, lá ele. Enquanto um outro cara, uma outra estrela desse time, que é o Amen Thompson, ele ainda tem muitas limitações ofensivas, né? Então, foi basicamente isso que aconteceu. Essa expectativa que a gente tinha de que o Warriors teriam vantagem em jogos apertados se confirmou, pelo menos no jogo 1, mesmo com a vantagem de rebotes do Houston Rockets, né? A equipe terminou com 52 rebotes contra 36 do Golden State Warriors, né? Méritos para os Warriors, porque quando parecia ali que a vantagem física do Houston Rockets era muito grande, eles acreditaram no processo, não se assustaram, porque eu acho que o Steve Kerr seria compreensível se ele tivesse tentado ali, vamos ver, colocar mais minutos aí pro Kevon Looney, de repente o Tracy Jackson Davis, que não joga há um tempo, mas não, ele manteve a rotação, manteve o time menor e deu certo. A equipe conseguiu ali com muita velocidade, mãos ativas. O Jimmy Butler teve 5 roubos de bola, né? A gente viu na reta final ali alguns roubos de bola que selaram a vitória pro Golden State Warriors. Mas assim, tudo isso funciona porque a equipe tem o Stephen Curry, que foi genial, mais uma vez, 31 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, 5 de 9 da linha de 3 pontos e algumas cestas de 3 gigantescas, né? E
ele gosta de jogar na arena do Houston Rockets, ele tem um bom retrospecto lá, e mais uma vez ele foi muito bem. Claro, Stephen Curry é o Stephen Curry, né? Mas é a diferença nesse confronto. O Houston Rockets acho que tem um time mais sólido, uma defesa melhor, um time mais ajeitado, enquanto o Golden State Warriors tem o Stephen Curry e o Jimmy Butler. Jimmy Butler também fez um grande jogo, 25 pontos, 7 rebotes, 6 assistências, 5 roubos de bola, como eu falei. O terceiro quarto ele sumiu um pouco ali naquele retorno do Houston Rockets, né? E até nesse retorno do Houston Rockets, quando o time voltou no jogo, não é como um time que tem um poderio ofensivo, faz várias cestas de 3 e tal. O Houston Rockets é tudo muito mais metódico, né? Eles precisam ter aquela defesa sufocante, pegar rebotes, ter posses de bola extras, e é tudo um processo. E nisso eles fizeram uma sequência de 25-6, né? Eles conseguiram encostar, mas é como o Galvão Bueno fala, né? Uma coisa é chegar, a outra é ultrapassar. E para ultrapassar, eles não têm essa marcha extra, esse score, esse pontuador confiável que consegue levar o Houston Rockets ao próximo nível. E eu não tô falando isso porque perdeu. Eu ainda acho que o Houston Rockets pode vencer essa série. Mas era algo que todo mundo apontava durante a temporada regular, antes dos playoffs começarem. Faltava esse cara pro Houston Rockets. Alguns outros pontos dessa partida. Gui Santos entrou bem. Eu gostei do desempenho do brasileiro. Eu até achei que ele voltaria no segundo tempo, não voltou, mas os 6 minutos dele em quadra no primeiro tempo foram sentidos. Foram 6 minutos que a gente notou bastante o brasileiro em quadra, muita energia, matou uma bola de 3 e tal, então eu gostei do desempenho do Gui Santos. O Buddy Hield é uma tragédia, a gente sempre vai ter o Buddy Hield de outubro e novembro da temporada regular. Depois disso ele desaprendeu a jogar basquete. O Podziemski teve alguns momentos difíceis, mas terminou bem a partida, pegou um rebote ofensivo ali no final do jogo que foi vital. Draymond foi muito bem defensivamente, ameaçou ali uma briga com o Şengün, mas é basicamente isso, né? Pensando em jogo 2, o Houston Rockets ele não pode ter um quarto de 13 pontos, como foi o que aconteceu no segundo quarto dessa partida, né? A equipe ela não tem margem de erro para compensar isso, né? A equipe fez um trabalho tão bom quanto contra o Stephen Curry na temporada regular, né? Mas a temporada regular, playoffs são playoffs, e o Stephen Curry sabe como poucos como jogar na pós-temporada. Acho que a equipe precisa defender melhor o Stephen Curry, né? Isso é óbvio, né? Acho que quantos times saíram de série de playoffs da NBA pensando nisso, né? Mas eu acho que o Amen Thompson sentiu um pouco. O Amen Thompson fez um trabalho brilhante contra o Curry no último jogo entre as duas equipes na temporada regular. E eu achei que nesse jogo ele tava tímido. Eu achei ele meio... os holofotes ali, eu acho que ele sentiu um pouco, e o Stephen Curry muito confortável. Eu não achei ele tão agressivo defensivamente quanto ele normalmente é. Mas é uma vitória importantíssima pro Warriors, que tira o mando de quadra do Houston Rockets. A partir de agora, se o Warriors vencer todos os jogos em casa, eles avançam nos playoffs. Mas eu acho que é uma série que ainda vai a 6, 7 jogos, e a gente vai ter muito pra falar dela daqui pra frente. Então vamos passar agora pros outros jogos. Única série que a gente não conseguiu falar foi Cleveland Cavaliers e Miami Heat, porque o único horário que a gente conseguiu pra gravar foi durante esse jogo. A gente vai ter outras oportunidades de falar dessa série, então peço desculpa ao torcedor do Cavaliers, torcedor do Heat. Antes de passar a bola pra minha conversa com o Emerson Barbosa, como eu falei, comentarista, narrador, Esporte Total e tudo mais,
Não deixe de se tornar apoiador, vai ter um episódio no meio da semana que vai ser exclusivo para apoiadores. Tem episódios exclusivos também de NFL, cobertura da NFL no podcast. Vai pegar fogo nesse final de semana com o draft, vai ter mock draft nessa segunda-feira às 21 horas ao vivo no YouTube. Se torne apoiador, link tá na descrição, R$14,90 por mês. Ajuda muito a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Então vamos passar para minha conversa agora com o Hemerson. Hemerson Barbosa aqui com a gente. Agora vamos falar sobre... Vamos começar falando sobre a série do time para o qual ele torce, que é o Los Angeles Lakers. Não foi um bom começo. Timberwolves começou vencendo o jogo 1 por 117-95 neste sábado. Hemerson, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao podcast Cara dos Esportes. E copo meio cheio, acho que só tem como o Los Angeles Lakers melhorar em relação ao desempenho no jogo 1. Se eu olhar pelo copo meio cheio, sim. Porque, até como a gente brincou, todo mundo brinca que é Lakers in 5 e não quer perder um jogo. Então, assim, fica meio complicado. É meio hipocrisia não querer perder um jogo, sendo que é Lakers in 5. Então, mas falando agora um pouco mais sério, primeiramente, muito obrigado novamente pelo convite. Eu sempre um prazer estar aqui nesse podcast. E também agradecer a todos que estão escutando a gente. O Lakers ontem tomou uma dose de realidade na cabeça. Antes de acontecer o duelo, quando aconteceram os jogos que definiram quem ia para enfrentar o Lakers, a torcida via esse duelo como assim: não escapamos do Clippers, que estava muito quente, escapamos do Warriors, que era talvez o time mais quente entre daqueles ali. Vamos pegar o Wolves, tranquilo, temos armas para pegar o Wolves. Não é mentira, mas a verdade é que não é tão simples assim. O playoff nunca foi um jogo tão simples. E o Lakers teve a primeira dose disso ontem. Se a gente separar o jogo em duas partes, o primeiro quarto do Lakers foi o que o Lakers tem que fazer na série. O Lakers defendeu, o Lakers conseguiu movimentar a bola, o Lakers conseguiu parar as jogadas da equipe do Wolves e conseguiu uma vantagem no primeiro quarto. Estava um jogo equilibrado, com vantagem para o Lakers. O Lakers descobriu, e eu brinco que descobriu porque muita gente ali tem já experiência de playoffs, né? Acho que de todo o elenco, só um ou dois não tem, só o Dalton Connect talvez não tenha experiência ainda de playoffs. O restante já tem, no mínimo, uma experiência de playoffs e alguns já foram campeões. Então, o Lakers sabe que não pode cometer o que cometeu ontem, no segundo quarto, de dormir no jogo. O Lakers deu uma dormida, um famoso apagão. Quando foi olhar, a vantagem já estava em 20 pontos. Quando isso acontece na regular, você olha e fala: tá bom, perdemos mais uma, segue o jogo. Ou, a gente consegue recuperar aqui e vamos, e tudo bem. Nos playoffs você não tem geralmente essa chance. Geralmente se você entra num buraco nos playoffs, ou você sai dele muito rápido, ou você vai ficar no buraco. E o Lakers ontem entrou num buraco e não conseguiu sair nem com a lesão do Anthony Edwards durante o jogo. Então, o Lakers teve a primeira dose de realidade. O J.J. Redick, que é o único ali que não tem experiência de playoffs fora o Dalton Connect, vai ter agora que fazer uma coisa que, por exemplo, o Frank Vogel era muito bom, de ajustar o time depois do jogo 1. O jogo 1 era um jogo de ajuste, e a partir do jogo 2 você vai ajustando, porque é para isso que servem os playoffs da NBA. Uhum. O copo meio cheio, na visão do torcedor do Lakers, é a performance do Luka. Luka entregou o que o Luka pode entregar ontem. 38 pontos, jogando muito, jogando com o gás que ele sempre jogou contra todas as equipes do Oeste, mas em especial contra o Wolves. E ele é a arma do Lakers nessa série, obviamente. Mas, se for olhar os problemas, a performance do Austin Reeves e a performance do LeBron James foram duas coisas a se assustar, assim como a defesa do Lakers a partir do segundo quarto, que foi o problema do Lakers na temporada regular, voltou a ser um problema ontem contra uma equipe tão equilibrada, principalmente defensivamente, como a equipe do Wolves. Tem vários pontos, né? Primeiro, o Timberwolves quebrou o recorde da franquia de cestas de 3 pontos numa partida de playoffs, né? Foram 21 cestas de 3 e é fácil, acho que tem 2 pontos, né? Ou a defesa que não presta,
ou então você coloca na conta de uma variância que acontece em jogo, que o Timberwolves, que seja de 3, envolve-se muita sorte também, né? A bola cai ou não, às vezes por milímetro. E no jogo desse sábado, eu acho que foi um pouco de cada lado, eu diria, né? Porque, tudo bem, teve algumas bolas ali, tipo o Julius Randle matando bola, que a gente sabe que ele não vai matar consistentemente, o próprio Naz Reid e tal. Mas principalmente nesse segundo quarto que você citou, teve muita bola livre, né? E a defesa de perímetro dos Lakers, que até acho que em alguns momentos da temporada era melhor do que recebia crédito, eu acho que ela foi exposta nesse sábado, né? E você ali passa por um pouco de esforço também, né? E você tem ali no Luka, num cara que não é super móvel no perímetro, você tem o Austin Reeves que não é um bom defensor, e você tem o LeBron que tem 40 anos, né? Então tem um limite do que você pode fazer com esses 3 caras em quadra, mas ainda assim, eu falei sobre isso no preview e reforço. Eu acho que é uma série que vai ser longa, e eu acho que é uma série que todos os 2 times têm alternativas, e você falou sobre o Frank Vogel, na era do Frank Vogel, os Lakers terem mostrado essa capacidade de fazer ajustes, né? Com o Darvin Ham, ele ficava lá com a mão no bolso e tal, ali, né? Resolve aí e tal. É algo que a gente vê historicamente os times do LeBron fazerem nos playoffs, né? O LeBron, mesmo com a camisa dos Cavaliers, às vezes a série não começava tão bem, mas aí ele meio que ia assimilando e tal, e os times dele conseguiam passar, né? Então eu não acho que é uma série que tá definida, porque eu acho que é até um bom ponto a gente falar, né? Que acho que começa os playoffs, tá todo mundo, pô, jogo 1 e tal, e você meio que acabou pro outro time. Tem muita série que vai a 6, 7 jogos e tem muita coisa pra acontecer. E eu acho que é essa série de Lakers e Timberwolves. Mas do lado do Timberwolves, eu acho que vencer dessa forma num jogo, como você falou, teve o Anthony Edwards, chegou a sair machucado e tal, e não teve uma atuação nota 10 dele, eu acho que foi uma atuação, sei lá, nota 7 do Anthony Edwards, e você ainda vencer com facilidade, é um ponto pra te deixar com bastante confiança pro resto da série. Eu só não confiaria, por exemplo, o Julius Randle, que matou bola de 3, e eu achei que ele fez um trabalho muito bom defendendo o LeBron. Eu concordo. E assim, quando você fala de ajustes, teve uma brincadeira que a gente fez num dos grupos do Lakers. A gente falou assim, será que vai ter uma hora... eu não me lembro de ter acontecido ontem, acho que não. Mas será que vai ter uma hora que o Austin Reeves, que não é um bom defensor de perímetro, pode ser sacado do time em algum momento para colocar o Dorian Finney-Smith, por exemplo, e fazer um time que só tem o Luka e o LeBron para pontuar, e aí é Dorian... Ou pode entrar o Gabe Vincent também, mas vai ter o Dorian Finney-Smith, vai ter o Vando, vai ter o Rui, vão ter jogadores ali que vão tentar parar o perímetro. Pode ser que seja um ajuste, pode ser que seja feito, pode ser que não. O Reeves é um jogador com uma grande possibilidade de pontuação, é um dos principais jogadores do Lakers desse quesito, essa temporada, então nem se fala, mas em playoffs você tem jogadores e jogadores. O ajuste vai a partir da comissão técnica e, como você bem disse, o LeBron James tem essa característica de mudar, de ajudar a comissão a mudar, e ainda mais com um técnico tão próximo dele como é o J.J. Redick. Mas indo pro Wolves, ontem brilhou a estrela de um cara que a gente fala do Wolves direto e às vezes é subestimado, que é o Jaden McDaniels. Sim. McDaniels, pra mim, é um dos melhores jogadores na função dele, porque ele não é estrela, tá longe disso, sabe disso, não é uma estrela, mas em relação a role players, um cara que manda de 3 como ele, defende como ele e tem uma consistência em pontuar como ele, você acha pouquíssimos na NBA. Você acha caras como Jalen Williams, você acha caras ali... Eu ia falar de Jaylen Brown, mas eu não vou ir tão longe, porque o Jaylen Brown pode colocar como estrela. Mas você acha poucos caras que tenham essa transição tão forte de ser um cara que não é uma estrela, os outros times não vão fazer um plano de jogo específico para ele, mas mesmo assim ele pode te entregar pontuação, ele te entrega com certeza a bola de 3 e te entrega uma defesa muito boa. Se o Julius Randle não conseguir conter o LeBron James em algum momento, o Jaden McDaniels vai pro LeBron.
Se o LeBron não tiver numa noite boa, mas o Reeves tiver, o Jaden McDaniels depende do Reeves. E se for o Luka, depende também. Ele não tem essa dificuldade. Então o McDaniels, pra mim, ontem, obviamente foi o cara da partida pela pontuação, mas ele é o cara, pra mim, dessa série por conta da versatilidade que ele tem. Ele tem uma versatilidade muito grande e tem também a questão de que, se for necessário, você não precisa deixar o Gobert em quadra. O McDaniels, o Naz Reid, o próprio Randall, o DiVincenzo, que foi bem ontem, eles conseguem, o Nickeil Alexander-Walker, que também para mim é subestimado nesse time do Wolves, eles conseguem fazer essa força do Wolves de, se quiser colocar o Gobert em quadra, show, vai ter garrafão, vai ter rebote, vai ter presença de defesa ao redor do aro. Se não precisar do Gobert, ou se o Lakers fizer um small ball, tira o Gobert e temos um restante de defensores muito bons. Por isso que eu digo que esse time do Wolves é equilibrado. Eu acho o Lakers favorito na série, continuo achando mesmo de ontem. Acho que a série é longa, acho que vai a 6, 7 jogos. Mas o time do Wolves não é dado crédito suficiente de como equilibrado ele é. Não dá para depender do Julius Randle fazer partidas como ontem? Sim, é verdade. Mas também não dá para achar que o Anthony Edwards vai sempre ir abaixo. Sim. Foi o que aconteceu na série contra a Dallas na temporada passada, por exemplo. Verdade, né? E você citou, pô, é um baita luxo você ter vindo do banco Donte DiVincenzo, Nickeil Alexander-Walker e Naz Reid, né? É um dos melhores 6, 7, 8 que você tem na NBA em termos de profundidade, né? E eu acho que é uma série que cada vez mais os dois times vão jogar menor, né? Porque o Lakers a gente já sabe, né? O Jackson Hayes é o titular ali honorário, porque ele já jogou 8 minutos no sábado, né? E alerta de spoiler, esses números não vão aumentar, né? Porque é quando o Lakers tá no seu melhor, né? Com Gabe Vincent, com Vanderbilt e tal, em quadra. Até porque você tem que encontrar uma forma de conter o Anthony Edwards, né? E o Gobert jogou 24 minutos, se eu não me engano, no sábado, isso mesmo, 24 pontos. E é isso, não é uma série pro Gobert, né? E o Gobert a gente já viu a carreira toda dele. Tem séries pro Gobert, tem séries que não são pro Gobert, né? A maioria das séries dele, por exemplo, com a camisa do Utah Jazz nos playoffs, não era pra ele, né? Mas uma série, por exemplo, contra o Denver Nuggets na temporada passada, ele foi importante. E claramente aqui o que os Lakers precisam focar nesse jogo 2 é estabelecer o LeBron e o Austin Reeves, né? Claro que isso é mais simples falar do que fazer, mas acho que o jogo correu meio que dentro do que o Timberwolves queria, né? Porque o Luka teve uma pontuação alta, que você não tem muito como evitar, né? Foram 37 pontos, mas apenas uma assistência. E isso parte muito da excelente defesa pra cima do Austin Reeves e do LeBron. Ambos não terminaram com bom aproveitamento em arremessos de quadra. E meu palpite é que a gente vai ver nesse jogo 2 o J.J. Redick preparando algumas jogadas, algumas ações ali pra cedo tentar colocar o LeBron e o Austin Reeves em ritmo, né? E talvez o Austin Reeves ele vai contribuir com pontuação, claro. Mas acho que o LeBron não necessariamente com uma pontuação alta, mas talvez colocando mais a bola na mão dele pra ele iniciar o ataque e trazendo às vezes o Luka fora da bola, que é algo que acontecia durante a temporada regular, né? Porque tinha aquela rotação, né? Que era basicamente o Luka e aí a outra unidade era com LeBron e Reeves, né? Mas eu imagino que a gente vai ver o Lakers tentando cedo colocar a bola na mão do Austin Reeves e do LeBron nesse jogo 2. E precisa, porque o Austin Reeves ele tem essa característica de... Ele tem uma inteligência de jogo, o que difere ele do restante é que a inteligência de jogo dele é boa. Mas ele não tem, talvez, os atributos físicos pra você falar assim, pô, ele vai defender, ele vai fazer isso. Ele não tem esses atributos físicos. Ele é inteligente e tem uma habilidade dele que precisa ter a bola na mão. Então, você tem duas alternativas e aí o J.J. Redick é que vai decidir qual que é a melhor. Ou você coloca a bola na mão do Reeves e do LeBron. Deixa o Luka como um jogador que não vai ter tanto a bola na mão, mas vai fazer as jogadas fora dela e vai geralmente encerrar as jogadas. E faz o Reeves se movimentar em quadra para achar a melhor jogada para ele, você não vai ter o Reeves em quadra, porque se o Reeves não ajudar ofensivamente e defensivamente, que ele não vai.
E aí vale mais você colocar um Vando, um Dorian Finney-Smith, um Gabe Vincent, um Jordan Goodwin, ou qualquer um dos jogadores que defenda mais do que ele. Só que não vale a pena você tirar o Austin Reeves de quadra, porque ele pode te entregar 20, 25 pontos num jogo de playoffs. Isso é super importante. Então, são os ajustes que o J.J. Redick vai ter que fazer. O LeBron precisa da bola na mão, sim. O Luka conseguia jogar das duas formas lá no Dallas com o Kyrie Irving. O LeBron, com certeza, e o Lucas conseguem fazer isso. Eu acho que o J.J. Redick vai ter que ver bastante coisa da temporada passada, da série do Dallas contra o Wolves, da série que levou a 7 jogos e que o Dallas foi para a final, para ver como eles defendiam e para ver como que eles faziam. Porque o Luka fazer 38, 40 pontos, o Wolves quer. O Wolves deixa. Isso aconteceu na temporada passada. Para eles, tranquilo. O problema é o resto do time. E se o LeBron, se o Reeves, se o Rui, se os outros jogadores não contribuírem, e aí entra, por exemplo, o fato do Reyes ter jogado 8 minutos ontem e o Lakers não teve uma lob threat pro Luka, não teve um cara de ponte aérea pro Luka. Você pode usar o LeBron nessa posição. O LeBron mesmo com 40 anos, o vovô ainda sabe voar. Ele tem ali sua boa impulsão. Então você pode usar o LeBron como um lob threat. Você tem a opção de fazer as jogadas. Se você não vai deixar o Reyes em quadra, você tem a opção de abrir ali, que o Vando não vai chutar. Mas o Vando pode fazer uma jogada mais detalhada ali para tirar um marcador, fazer uma parede. Ele vai ter que ter essa função e ele vai brigar pelos rebotes ofensivos. Então o Lakers vai ter que fazer esse tipo de ajuste. Mas sim, LeBron e Reeves vão precisar ter mais a bola na mão para contribuir ainda mais. O Reeves fazendo passes e pontuando, o LeBron fazendo passes, pontuando e comandando as jogadas. O Luka também do mesmo jeito, se o Lakers quiser ter uma chance. Eu no primeiro quarto ali, eu senti o LeBron em determinado momento um pouco forçando algumas jogadas, né? O que não é natural com o LeBron, né? Porque o LeBron é um cara que sabe muito se dosar ao longo de uma partida, né? E do lado do Minnesota Timberwolves, eu acho que é importantíssimo para a equipe manter essa liderança na série é não deixar se apaixonar ali só pelo arremesso de 3, né? Porque você teve um desempenho tão positivo do perímetro, né? Mas a matemática te diz que eles não vão acertar 21 de 42 tão cedo, né? E talvez nenhuma outra vez nesses playoffs, né? E eu acho que eles precisam colocar pressão no aro, né? Porque o Lakers se sente confortável colocando uma formação menor, né? Mas tem que obrigar os Lakers a se preocuparem com a proteção no aro. E se começar a arremessar nesse volume tão alto de 3, eu acho que a longo prazo eu acho que beneficia o Los Angeles Lakers. Emerson, mais algum ponto sobre essa série ou podemos avançar para a próxima? Podemos avançar para a próxima, só repito, ainda acho o Lakers favorito na série, ainda acho que o Lakers vence em 6 ou 7 jogos, mas eu não vou tirar a importância. E um pequeno ponto só, Chris Finch é muito subestimado. Sim. Ele já levou essa equipe do Wolves a uma final de conferência na temporada passada. Do sacrifício! Tava com a perna ferrada lá. Exatamente. Ele já conseguiu, ele fez uma boa campanha na temporada passada, ele voltou a fazer uma boa campanha nessa temporada. Mas o Wolves passou em 6º lugar, nas duras penas podia ter ido pro play-in. Sim, mas não da trade deadline exatamente, mas de 2025 pra cá, é um time top 5 da liga. Então, assim, o Chris Finch é muito subestimado. Não concordo até hoje com a troca do Randle pelo Towns por conta do Knicks, embora o Knicks esteja bem, a gente vai falar sobre isso, porque pra mim o Wolves ganhou um Randle que tem suas chuvas e trovoadas, mas é um bom jogador, e ganhou um DiVincenzo que fez a equipe ter o melhor 6-7, um dos melhores 6-7-8 da liga. Então, acho o Lakers favorito, porém não tiro o crédito do Wolves. Se passar, vai ser com méritos, porque é uma equipe muito boa e muito bem montada e bem treinada. Concordo. Vamos avançar agora para Milwaukee Bucks e Indiana Pacers. Eu acho que esse jogo ter sido minimamente próximo, acho que diz muito sobre a genialidade do Giannis, né? Porque
ao redor dele, sei lá, não sei se... Não é tão comum ver uma super estrela com um time tão morto ao redor dele como é esse Milwaukee Bucks, principalmente sem o Damian Lillard, né, que deve voltar pro jogo 2, mas sabe-se lá como que ele vai voltar. Os Bucks tiveram 2 titulares com 0 pontos. O senhor Kyle Kuzma, que é ídolo do Los Angeles Lakers, seu ex-Emerson, o cara ficou 22 minutos em quadra, não teve ponto, não teve rebote, não teve assistência, não teve roubo de bola, não teve toco. A única estatística que ele teve foram 2 faltas e o plus-minus dele, menos 24, que é tenebroso. Os Bucks, no começo do jogo, o Pacers poderia facilmente ter feito mais de 40 pontos no primeiro quarto, porque o time não começou tão afiado assim. Foi uma das piores sequências de defesa que eu vi em muito tempo na NBA. E o Pacers é um time de basquetebol muito bem montado pelo Rick Carlisle, muito profundo, que sabe o que faz em quadra, que tem uma rotação bem certa, todo mundo sabe o seu papel. E mesmo com o Lillard voltando, de novo, a gente não vai se deixa levar pelo jogo 1. Mas já era meu palpite que o Pacers era muito mais time que o Bucks. E eu, sinceramente, não vejo um caminho realista pro Milwaukee Bucks vencer essa série, porque foi assustador no sábado. A disparidade entre esses 2 times foi assustadora. Tem aquele detalhe. Vai voltar o Damian Lillard. Individualmente, Damian Lillard e Giannis conseguem arrancar um jogo ali, um jogo aqui, mas assim, no momento que o Bucks reuniu Davin Honey e Doc Rivers e que tem ajuste em playoffs, aí você tá pedindo muito mais do que o necessário. Mas foi assustador mesmo. Assim, o cardio game do Kyle Kuzma. A boa notícia pro torcedor do Bucks é que não vai acontecer de novo. Eu duvido. O Kyle Kuzma força 20 arremessos, mas não sai zerado no jogo 2. Foi o 6º jogador na história da NBA a jogar mais de 20 minutos numa partida de playoff e não ter ponto, rebote, assistência, roubo de bola ou toco. Então, a história te diz que isso não vai se repetir. Perfeitamente. Isso eu posso colocar absoluta, né? E conhecendo o Kyle Kuzma, ele força 30 arremessos. Ele tira a bola, ele rouba a bola da mão do Giannis pra arremessar se ele tiver zerado no próximo jogo. Mas, tipo enfim, o maluco no pedaço, né? Carlton e o Will ali no... Exatamente. Então, assim, eu sei que o Milwaukee vai ter outras peças, vai ter ali à disposição o resto do time, mas falta coisas no time. O Indiana Pacers está na mesma prateleira do Minnesota, de times que você dá menos crédito do que o necessário, porque é um time low profile. O Haliburton é um baita armador, o Pascal Siakam caiu com uma luva nesse time e a gente não fala muito sobre isso. O restante da equipe é muito bem azeitadinho ali, sofreu com lesões nessa temporada, continua sofrendo, né, principalmente na posição de pivô. Então, assim, é um time muito azeitado, é um time que já tá junto há um tempo, o Rick Carlisle já tá treinando há um tempo. Não é a turbulência que é a equipe do Milwaukee Bucks. Quando o Milwaukee Bucks foi campeão da NBA Cup, lá em dezembro, aí todo mundo falou, putz, aí ó o que 2 estrelas conseguem fazer, olha o que Giannis consegue fazer com o Damian Lillard. E a NBA Cup é uma pequena amostra do que podem ser um ambiente de playoff, só que são jogos únicos. Não é um jogo único aqui, são 7 jogos. E você, na primeira amostra de jogo que você tem, você dá uma amostra de que você não tá ali. O Bucks não tava ali no jogo contra o Pacers. O Bucks não tava. O único que estava ali era o Giannis. E vai ser assim, mesmo com o Damian Lillard em quadra, por um bom tempo. Porque o time do Bucks não é mal montado, não vou dizer só mal montado. É mal montado. Tem ali peças... É mal montado. Mas eu não vou dizer que é só mal montado. Ele é mal treinado também. É um time que não tem profundidade, é um time que tá sofrendo com lesões, é um time que não é bem treinado. Por mais que foi pros playoffs, tranquilo, mas, cara, é mais reflexo do que é o leste do que o reflexo do que é o time. É um time que tem Brian Rollins como titular,
depende muito do criminoso Kevin Porter Jr., né? Então acho que o Kuzma troca, assim, tudo bem, o Middleton também tava morto, né? Mas acho que morto por morto, acho que o Middleton em retrospecto estaria melhor, né? E 117-98, eu sinceramente eu acho que o Pacers teve uma atuação nota 6,5. Eu não acho que o Pacers fez um jogo espetacular e a diferença é gritante. E assim, pro Pacers, beleza, Giannis, 36 pontos, ótimo, mas não tem mais nenhum outro jogador que vai assustar esse time. O Siakam fez uma partida muito boa, o Miles Turner fez uma partida muito boa, o Haliburton teve uma partida discreta em termos de pontuação, mas teve 12 assistências e... Sim, Brook Lopes foi um grande pivô, né, mas passou o tempo do Brook Lopes, né, o Brook Lopes é o quê? Draft de 2010, eu acho, 2009, por aí, então é um cara que já tá há muito tempo na NBA, então é isso, é uma série que eu acho que talvez a genialidade do Giannis consiga fazer o Bucks roubar uma partida aí e tal, mas eu não acho que vai muito além disso. Falando em séries que não vão muito longe, Memphis Grizzlies contra Oklahoma City Thunder, eu até acho que a NBA, devia ter colocado esse jogo pra acontecer de noite, né, porque um monte de criança acordada vendo esse massacre que foi Oklahoma City Thunder 131, Memphis Grizzlies 80, 51 pontos de vantagem. O Ja Morant já falou na entrevista depois do jogo que o time nunca mais vai jogar tão mal assim. Mas foi assustadora a diferença, né? E o Oklahoma City Thunder, eu acho que ele manda uma mensagem, né? Porque é um time que foi o melhor time da temporada regular, venceu 68 jogos e todo mundo achava, né? Tem uma distância deles pro resto da Conferência Oeste. Mas ainda assim é um time jovem que você quer ver nos playoffs. E a primeira impressão foi ótima. E eu acho que o mais assustador, Emerson, você olha pro Shai Gilgeous-Alexander, ele teve 15 pontos, 4 de 13 em arremessos de quadra, teve um dos piores jogos dele na temporada, e o Thunder atropelou, massacrou o Memphis Grizzlies. Aqui não tem outro caminho que não seja pra varrida, né? A menos que aconteça um milagre, eu não vejo o Grizzlies levando um jogo do Thunder, que dirá 4. Mas vamos voltar para essa parte do Grizzlies. O desfuncional Grizzlies passou pelo play-in. Não me pergunte como ganhou do Warriors. Perdeu do Warriors. Não me pergunte como ganhou do Mavericks. Sim. Por quê? Tem duas equipes desfuncionais. O Grizzlies desfuncional e o Mavericks desfuncional foi uma batalha pra ver quem queria menos. E o Ja Morant, é isso que eu ia falar do Warriors. O Ja Morant perdeu o jogo contra o Warriors, né? Perdeu uma parte do jogo contra o Warriors machucado. Eu achei até que ele não ia jogar contra o Dallas Mavericks. Mas, assim, é impressionante como o Thunder, ele sobra em alguns jogos. Parece que quando o Thunder fala assim, olha, esse jogo aqui a gente vai deixar, vamos pegar um pouco mais leve. E vai e joga num pace legal ali contra quem quer que seja o time X. A gente sabe que tem times que podem parar o Thunder e é por isso que existem os playoffs. O Thunder tem um negócio chamado experiência, que eles não têm. E isso é fato. Eles têm a experiência da temporada passada de terem levado no primeiro round do Clippers e depois... Clippers? Eu não lembro quem foi da primeira rodada, mas na segunda rodada eles perderam pro Mavericks. Isso. Eles perdem pro... Acho que perderam na primeira rodada pro Dallas. Não. Eles não passam da... Eles passam na primeira, perdem na semifinal de conferência em 6 jogos, mas eu acho que foi contra o Pelicans, se eu não me engano. Sim, na primeira rodada. Eles passam do Pelicans, perdem do Maverick na segunda rodada e começam os questionamentos. Sim. Então, assim, o Thunder, ele mostra hoje que, essas séries aqui a gente precisa vencer, a gente precisa vencer e convencer, mostrar a força que a gente tem. Até porque eles fizeram 2 aquisições na temporada, que foram o Hartenstein e o Alex Caruso, que são exatamente para trazer experiência, para dar aquela firmeza na equipe e falar assim, no momento que a gente não puder contar só com atleticismo e só com a técnica, a gente tem aqui jogadores experientes que têm muito mais a contribuir em quadra do que só pontos e rebotes e assistências.
São jogadores que vão entrar em quadro e fazer a diferença. Mas essa equipe do Thunder, pra mim, acho que a maior força dela é que você tem o Shai Gilgeous-Alexander que, se não for o MVP, é o segundo na corrida. Depois a gente até pode falar das corridas que saíram hoje, mas o Shai o SGA é ou 1 ou 2 na corrida de MVP, mas ainda é um grande defensor. Você tem o Lu Dort, um dos melhores defensores de perímetro. Você tem o Jalen Williams, eu não tenho o que comentar do Jalen Williams. Para mim é um jogador que faz chover na NBA e é um jogador que ainda não que ainda é subestimado pro tanto que faz. Você tem aí que jogou de center quando o Chet Holmgren tá machucado. Tem o Chet Holmgren, que é defensor para mais de metro. Tem o Alex Caruso. Cara, você tem uma equipe que, se o Nico Harrison tem essa equipe, ele fala, aqui sim defesas ganham campeonatos. Ele trocaria aqui todo mundo por, sei lá, pelo Tobias Harris, né? Exato. Mas o Thunder, se a gente vai levar a sério a frase de que defesas ganham campeonatos, o Thunder tem uma equipe forte ofensivamente, me mostrou isso hoje, 131 pontos, sem o Shai Gilgeous-Alexander fazer uma partida sequer da média dele, e é uma equipe que defensivamente eu não vejo ninguém na liga tendo as peças que eles têm. De 1 a 5, é muito difícil você ter uma equipe de 1 a 5 que não tem um furo. Sim. E eles não têm. E do banco, quando entra, também não tem um furo. Então, assim, eu não vou dizer que eles vão ser campeões exatamente por conta da parte da experiência. Se eles pegam um time como o Boston Celtics, se eles pegam até um time como o Cleveland Cavaliers, ou se eles pegam ainda na Conferência Oeste algum dos times ali que podem dar uma complicada, Warriors, Clippers, Lakers, em relação à experiência, eles podem dar uma travada. Mas, olhando por fora, é uma equipe que tem todas as peças para você falar assim, cara, essa equipe não vai ser campeã desse ano. Vai ser uma equipe campeã por alguns anos se não fizerem besteira. A gente falou sobre o Wolves, né, ter um dos melhores 6-7-8 da NBA, né, mas o 6-7-8 do Oklahoma City Thunder é o outro Jalen Williams, que é um jogador super... Eu já falei isso aqui no podcast, eu já fiz esse ponto aqui e repito, Jalen Williams, o outro Jalen Williams e o Aaron Wiggins, pela proximidade deles, dos nomes deles com outros jogadores famosos, né, o caso do Jalen Williams, do próprio time dele, e o Aaron Wiggins, do Andrew Wiggins, são extremamente subestimados, porque são ótimos jogadores de rotação. O Aaron Wiggins deu um grande salto nessa temporada, né? Fez um grande jogo, inclusive. O Cason Wallace, ele seria titular uns 25 times da NBA, provavelmente, né? E ele é o 8º cara nessa rotação, né? Tem o Caruso, que os minutos dele flutuam um pouco mais, né? Mas é um time muito profundo, o Isaiah Joe e tal. Então aqui não tem outro caminho que não seja a varrida do Oklahoma City Thunder. Vamos avançar aqui agora para Orlando Magic e Boston Celtics, né? O segundo jogo desse domingo. Teve um momento que parecia que ia dar jogo, né? Porque o Orlando Magic se não me engano, eles estavam na frente por 1 ponto, né? Indo pro intervalo, né? Eles tiveram um segundo quarto muito bom, mas aí os Celtics atropelaram ali no segundo tempo, né? Principalmente o terceiro quarto irretocável da equipe do Boston Celtics, que outro ponto que acho que qualquer pessoa que fez algum tipo de preview sobre essa série falou sobre isso, né? Que o Orlando Magic com o Franz Wagner e com o Paulo Banchero, eles têm pelo menos 2 caras que igualam a fisicalidade do Jason Tatum e do Jaylen Brown, né? Que é o grande ponto forte do Boston Celtics, né? Ter esses 2 alas de alto nível. O Paulo Banchero fez uma grande partida, né? Terminou com 36 pontos, 11 rebotes, 4 assistências. O Franz Wagner fez um grande primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo, a gente voltou a aparecer aquele Franz Wagner dos playoffs da temporada passada. E eu sinto que os Celtics superaram, né? Esse susto, né? Eu acho que talvez tenha sido o melhor golpe que o Orlando Magic tinha dentro deles. E eu acho que é uma série que o Celtics não vai ter muito problema pra fechar, porque esse time do Orlando Magic não tem muito repertório ofensivo, na minha opinião. Aí entra... Eu acho que o Magic rouba um jogo dessa série. Eu acho que o Celtics não vai varrer, mas eu vou te explicar o porquê. Eu acho que o Magic rouba um jogo dessa série exatamente porque o Celtics
diferente do Thunder, não tem nada a provar pra ninguém. O Celtics já provou no ano passado o que eles são. E o Celtics tem uma tendênciazinha a não escutar o Maestro Júnior, né? E não girar a faca, né? Exatamente. O Celtics já tem esse problema há um tempo de, a gente sabe o que a gente é capaz. Não precisamos jogar em 100% no 100% o tempo todo. A gente pode jogar aqui em 70%, 60%. Normalmente vai ser o suficiente para ganhar esses jogos. Quando apertar, a gente aperta 80%, 90%. E vão guardar o 100% para quando enfrentar um Cleveland Cavaliers. E eu imagino que é o único que... O Knicks, talvez, mas menos. Mas os Cleveland deve ser a única equipe que vai fazer o Celtics chegar mais perto do 100%. Porque hoje começou lá nos seus 50%, 60%. Fez um jogo equilibrado ali com o Magic. Paulo Banchero é muito bom. O Franz Wagner começou bem. E aí depois o Celtics falou, deixa eu aumentar um pouco a intensidade. Aí colocou um pouquinho mais de intensidade. Derrick White fazendo um jogo espetacular. Mais um jogo espetacular do Derrick White. Extremamente necessário para essa equipe do Celtics em vários jogos. Aí você tem, e aí a gente volta de novo, do 1 a 5, pouquíssimos buracos no Celtics, assim como no Oklahoma City Thunder. Aí você tem uma equipe titular que todo mundo passa dos 20, quase todo mundo, menos o Derrick White, que foi quem fez o melhor jogo, passou dos 10 pontos do plus-minus. No banco você tem ali um Peyton Pritchard que tá muito bem e fez mais um grande jogo hoje. Então você tem aí uma equipe do Celtics que eu acho que o maior inimigo do Celtics é a saúde. Sim. Se você perder 1 ou 2 jogadores ali por lesão, diferente do Thunder, que você não espera que jogadores se lesionem, o Celtics tem alguns jogadores, Porzingis, Holiday. O próprio Jaylen Brown, né, lidou com alguns problemas físicos. E eu acho que a grande questão pro Celtics é recuperar o Jaylen Brown ao longo dos playoffs, né? Ele não teve uma temporada tão boa quanto a temporada passada dele, né? E eu acho que é um cara que a equipe precisa focar em recuperar ele, né? E como você falou, né? O Derrick White foi espetacular. O Peyton Pritchard vindo do banco também teve um grande jogo, 19 pontos, 4 de 6. O Peyton Pritchard tem alguns dias que ele acorda e, eu vou ser o Stephen Curry em 2016 aqui, né? E por isso que ele é o finalista aí pra prêmio de melhor sexto homem. Mas eu acho que eu concordo com você. Acho que o inimigo do Celtics, eu acho que é o Celtics, né? Às vezes, né? A gente viu nos playoffs da temporada passada. Vamos passar agora pra... acho que o grande jogo, né? Do sábado. Acho não, o grande jogo do sábado. Los Angeles Clippers contra Denver Nuggets. Os Clippers tiveram esse jogo na mão. É um jogo que vai pesar muito a equipe não ter vencido, porque, cara, você poderia ter roubado um jogo em Denver. Eles foram pro intervalo vencendo por 4 pontos, mas os Nuggets conseguiram desacelerar. Eu senti que desacelerar o jogo, né? Eu senti que o Clippers, o ataque da equipe meio que morreu na segunda etapa. O Harden, o Kawhi e o Zubac fizeram um primeiro tempo muito bom. O Zubac, acho que nessa altura não é mais subestimado, porque acho que as pessoas, enfim, descobriram o jogador incrível que ele se tornou nessa temporada. E acho que muito disso tem a influência de jogar com o James Harden, que também teve uma grande temporada. Só que aí eu sinto que os Clippers caíram muito a bola parou de andar no ataque. E o oposto acontece no Denver Nuggets, né? O Jokic consegue ordenar esse ataque. O Aaron Gordon aparece, né? Porque ele precisa que alguém apareça, né? O Jamal Murray teve alguns momentos ali, mas acho que o grande coadjuvante mesmo foi o Aaron Gordon. E o Russell Westbrook, né? Aparece nos momentos importantes, né? Mata uma bola de 3 ali no final do jogo, consegue forçar o turnover ali na prorrogação quando os Clippers tentavam empatar a partida e levar para a segunda prorrogação. Mas eu sinto que foi uma oportunidade desperdiçada dos Clippers. E eu não quero deixar você falar muito do Clippers não, porque eu sei que você é hater do Clippers, torcedor dos Lakers. Mas esse segundo tempo foi muito dos fantasmas dos Clippers, né? Porque é um time que fez um primeiro tempo ótimo e no segundo tempo meio que foge de tudo que eles fizeram que deu certo no primeiro tempo.
Você não quer que eu fale muito do Clippers, porque não é a primeira equipe em Los Angeles que tem o jogo na mão contra o Denver nos playoffs e não consegue. Também por conta disso. Mas, cara, é assim. Primeiro, é impressionante o que acontece no Colorado. Isso eu não posso negar. Uma equipe com essa equipe do Denver Nuggets, eles não são o mesmo Denver de 2 anos atrás, não são definitivamente o mesmo Denver da temporada passada, é uma equipe diferente. Só que você tem o Jokic, você tem uma garantia de que seu time pode estar 5, 10, 15 pontos atrás, que o seu ataque parece que você não fica afobado. O time não parece que... E olha que tá com o Westbrook no time, mas parece que não fica afobado. Um time que tranquilo, uma hora ou outra a gente volta no jogo. Eu não lembro assim de cabeça, mas eu acho que a maior vantagem do Clippers foi 15 pontos no jogo. Foi isso. Eu tenho anotado aqui na minha pauta. Isso. Abriram 15. E você vê o Denver, força, o Denver perde jogos? Óbvio. O Denver tem uma falha defensiva muito grande, principalmente depois da saída do quem teve o Caldwell Pope. Você tem ali você tem o Christian Braun, que teve que jogar 45 minutos ontem, teve que fazer de tudo, das tripas coração, mas você tem o Michael Porter Jr. que, desculpa, não vai ficar no Denver na próxima temporada, não pode ficar no Denver na próxima temporada, não é bom defensor. O Russell Westbrook tem o seu mérito do jogo de ontem, fez um bom jogo, quase venceu o jogo pro Denver no tempo... Quase perdeu também, né, na prorrogação, aquela bandeja, né? Quase perdeu também, mas eu tô tentando aqui melhorar como pessoa e não falar das coisas ruins do Russell Westbrook. Mas não é um bom defensor também. E o Aaron Gordon tá longe de ser o Aaron Gordon das últimas temporadas, embora ontem fez um bom jogo. Então, assim, você tem falhas nessa equipe defensivamente. O Clippers tem como aproveitar dessas falhas. E tem como aproveitar. Tem Kawhi, que voltou para um nível de basquete perto do que a gente conhece. Tem o James Harden jogando muito. Tem o Vidya Zubac, que... Aí sim, esse sim, eu posso falar, esse é meu ex. E esse eu tenho saudade. Nossa, o Zubac hoje no Lakers, meu Deus do céu, não sei o que eu faria. Eu tava falando com o meu amigo Vitor Camargo ontem, inclusive, eu mandei pra ele, você lembra quando o Lakers simplesmente deu o Zubac pro Clippers, de graça, basicamente? Pelo Mike Muscala. Esse dia não passou tão cedo na cabeça dos torcedores do Lakers. Sim. Pelo Mike Muscala e depois Michael Beasley também, né? Então, assim, é um time do Clippers que tem as peças. E tem uma defesa melhor. O problema do Clippers é você olhar o banco. O Nicolas Batum jogou 24 minutos. Derek Jones Jr. jogou 24 minutos. O Ben Simmons jogou 13 e o Bogdanovic jogou 12. Os 4 somados deram 13 pontos para a equipe do Clippers. 13. Sim. E converteram 4 de 10, 11, 14 arremessos. Então, e a maioria sendo bola de 3. Então, assim, cara, não tem como a equipe do Clippers, se não tiver uma profundidade, ou você deixa só o Batum, Derrick Jones Jr. e escolhe entre o Simmons e o Bogdanovic para ser o 8º cara, ou você vai e bota o Amir Kofi, que é bem melhor defensor do que o Bogdanovic nessa rotação, que você não vai ter como bater de frente com o Denver só com 5 titulares e 2 reservas. O Denver pode ter muita coisa ruim, mas tem o Nikola Jokic que vale por um 3-4. Você não tem uma consistência, e você não faz o jogo que o Clippers fez ontem, abrindo 15 de vantagem, pra chegar e depois e falar, tá tudo resolvido aqui. Do outro lado tem o Jokic, você vai precisar fazer o melhor jogo da sua vida a todo tempo, senão ele vai te punir. Eu sinto que esse desempenho... O time dos Clippers ofensivamente depende muito do Harden, né? E quando o ataque estagnou na segunda etapa, né? Acho que ele teve problema com falta também, né? Ele jogou a maior parte do segundo tempo com 4 faltas, né? E... Por exemplo, o Zubac, um grande jogador, mas ele não vai pegar a bola, vai trazer e vai produzir, né? Ele precisa do Harden jogando bem, né? O Kawhi é um cara que finaliza muito bem jogadas, mas também não é um grande criador, apesar de eu achar que ele melhorou muito ao longo da carreira dele nesse ponto, né? Então eu acho que o Clippers não pode fugir do que eles fazem normalmente no ataque, né? Eu acho que
foi um segundo tempo ali que foi meio que uma pane mental da equipe, né? Um ponto importante desse jogo, que vem sendo muito discutido, é a questão do Jokic defensivamente. Ele foi caçado no primeiro tempo, principalmente defensivamente, e acho que o fato do Jokic não ser um cara veloz e um cara que tenha a impulsão e tal, eu acho que na defesa ele parece pior do que ele realmente é. Ele não é um bom defensor. Longe disso. Eu diria que ele é um defensor mediano que já mostrou a capacidade de ser um defensor suficiente para esse time ser campeão. Foi o que a gente viu 2 temporadas atrás. Só que o time se deteriorou muito ao redor dele, né? E aí, ele é muito mais exposto, porque eu sinto... O Jokic, ele normalmente está sempre no lugar certo, na hora certa. Ele lê muito bem os adversários, ele tem mãos ativas. O que ele faz mal? Ele não protege o aro, porque ele não tem impulsão. E ele não tem agilidade para, em trocas, ficar na frente dos adversários menores, né? Só que ele é meio desengonçado e tal. E às vezes eu acho que parece pior, porque não são muitos os pivôs que conseguem marcar jogadores menores, né? Mas a contrapartida é que ele é um dos melhores jogadores ofensivos na história da NBA. Não é absurdo dizer isso. Ele teve uma das melhores temporadas, ofensivamente falando, na história da NBA. Ele compensa 2 vezes as limitações que ele tem defensivamente. Então, não foi um bom jogo defensivo, mas acho que a questão não é transformar o Jokic num defensor melhor, porque ele não tem as ferramentas físicas para ser um defensor melhor. Eu acho que é uma questão de o time ao redor precisa compensar, porque a gente sabe que ofensivamente ele vai carregar. E eu não sei, pra encerrar, será que o Nuggets deveria, sei lá, não jogar mais o Westbrook? Porque acho que já teve a melhor versão do Westbrook no sábado, né? A tendência é aquela coisa, regressão à média. Então ele tem umas 2, 3 grandes merdas pra fazer em comparação ao que ele fez, pra compensar o que ele fez no sábado. Será que o inteligente seria... Ele gastou uma na prorrogação. Verdade. Então ele tem que fazer as 2. Verdade. Mas agora falando sério, ajustes nessa série seguindo em frente. O que você acha que a gente vai ver desses 2 times? Ou é isso mesmo? Cara, o problema dessa série é que as 2 equipes vão ter que jogar no limite o tempo todo. Porque, assim, é uma série que eu acho que vai a 7 jogos. Eu não consigo ver essa série sendo uma varrida, sendo um 4-1. Se for, vai ser no estilo do que o Denver faz. Um 4-1, mas que sejam 4 jogos que o Denver... O Denver teve a chance de perder nos 4 e voltou no jogo e conseguiu vencer. Eu não espero isso. Eu espero que o Clippers vai ganhar, principalmente em Los Angeles, vai ganhar 1 ou 2 jogos. Vai conseguir dificultar lá em Denver. Por quê? Você olha as peças do banco do Nuggets: Peyton Watson, Jalen Pickett, Darius Saric, Zach Nnaji, Hunter Tyson, Kancha, DeAndre Jordan, Strouder. Não tem nenhuma das peças aí que vai ajudar no que você falou do Jokic, de ser um cara que vai conseguir compensar o que o Jokic não consegue fazer na defesa. O Aaron Gordon é o cara que consegue fazer isso. Mas se ele fizer isso por 48 minutos, ele tá lascado. Ele não vai conseguir atacar. Ou ele ataca ou ele vai defender pelo Jokic. Não tem como fazer os 2. Ele conseguia fazer isso nas últimas temporadas porque tinha um KCP defendendo o perímetro. Tinha um Christian Braun que não precisava jogar 40 minutos entrando e defendendo o perímetro. Então você tinha... O Michael Porter Jr. estava um pouco melhor do que estava. Nunca defendeu, mas conseguia ser uma pessoa ali dentro de quadra na defesa. Hoje em dia nem isso, é uma sombra. Então, assim, o Jamal Murray, então, nem se fala. A gente vai... Se a gente entrar na discussão de Jamal Murray nos playoffs, a gente vai entrar numa discussão longa. Então eu acho que tem problemas nesse time do Nuggets que o Clippers vai conseguir entrar. Só que eu acho que o maior ajuste pro Clippers primeiro, evitar o problema de faltas em qualquer uma das 3 estrelas, no Kawhi, no Zubac e no Harden. Vai ter que evitar, porque esses 3 precisam estar em quadro o máximo de tempo possível. O Harden para armar, o Kawhi para finalizar e o Zubac para marcar o Jokic.
Eles precisam estar em quadro. O Ben Simmons, quando ele chega no Clippers, é uma situação que eu olhava e falava, cara, ele pode ser necessário até numa série como essa. Porque você pode colocar ele ali 10, 12 minutos no Jokic, ele não vai te fazer perder muita coisa e pode contribuir com playmaking ali, uma hora ou outra, uma defesa, uma hora ou outra. Não sei se ele consegue isso. Ben Simmons, eu acho que ele tem... O que ele tem pra contribuir é 6 faltas que ele pode fazer. Sinceramente. Exato. Ele pode... E você pode colocar o Ben Simmons, você pode colocar o Tyronn Lue, eles vão fazer a mesma coisa. Se necessário. Eu acho que o Amir Coffey precisa de minutos nessa série. Assim como eu acho que vai ter que reduzir isso pra 8 caras nessa rotação. Eu não colocaria nem o Ben Simmons nem o Bogdanovic, a menos que seja extremamente necessário. Eu colocaria o Amir Coffey, que é um cara bem melhor defensivamente, bem melhor, bem mais ativo do que o Simmons e o Bogdanovic, e deixaria uma rotação de 8 caras que protegessem a todo custo o Zubac, o Nolan e o Harden. E, assim, de forma adicional, o Norman Powell foi um dos melhores jogadores do Clippers, se não o segundo melhor durante uma boa parte da temporada. Ele precisa aparecer nessa série. 5 de 12 em 37 minutos é muito pouco pro Norman Powell. O Chris Dunn, ok, mas o Norman Powell precisa aparecer nessa série, e ele que tá na marcação ele que está sendo marcado pelo Christian Braun, ele precisa forçar o Christian Braun ao limite, senão o Denver vai ter peças para fazer algumas coisas aí nessa série. E só pro pessoal que tá assistindo no YouTube, né, não é que o Emerson tá querendo uma vibe psicodélica nas imagens dele, não. A webcam dele de vez em quando muda a cor ali. Eu lembro da última vez que ele participou do podcast. Eu lembro até que quem comentou isso comigo foram os canalhas dos seus amigos do podcast Splash Brothers, né? Eles falam, eu não sei, não lembro se foi o Léo ou foi o Gui que me mandou uma mensagem depois da última vez que você participou e falou assim, porra, o Emerson ficou mudando de cor mesmo ao longo do programa. O impressionante é que um Pix pra mim, pra eu comprar uma câmera nova, ninguém faz. Agora, reclamar, estes dois estão de primeira pra reclamar. É isso que eu falo, esse que é o problema. Mas um abraço pro Léo e pro Gui, que eles são canalhas, mas dos meus canalhas favoritos. Eles são, pra mim, eles são só canalhas mesmo. Vamos... Eu sou contratualmente obrigado a falar, né? A gente não vai falar sobre Heat e Cavaliers pelo motivo de que foi o horário que a gente conseguiu encontrar pra gravar, né? A gente vai ter mais tempo pra falar sobre essa série mais pra frente aqui no podcast. A gente tá, nesse momento aqui, faltam 5 minutos pro fim do terceiro quarto, o Cavaliers tá ganhando 76-67, mas eu sou contratualmente obrigado a falar sobre o Detroit Pistons. New York Knicks 123, Detroit Pistons 112. Não tá com cara de que eu vou ter que cumprir minha promessa de caminhar uma maratona, porque assim, por 3 quartos parecia. Só que aí no último quarto os Pistons meio que, caralho, a gente tá no Madison Square Garden jogando o último quarto de um jogo de playoff contra os Knicks, e sentiram muita pressão. Foi um quarto tenebroso. O quarto começa com uma violação de 5 segundos pra sair o fundo bola. Literalmente pra sair o fundo bola. 12 minutos no relógio pra acabar o quarto. E tem uma violação. Então, a partir dali, tudo deu errado. O campaign virou, o Kyrie Irving, né? E começou a jogar pra cacete. E tudo que os Pistons construíram ao longo do jogo, né? O time foi pro último quarto vencendo por 6 pontos, né? Os Knicks voltaram e venceram. É mais ou menos o que eu esperava dessa série. Eu acho que boa parte do público tinha uma boa vontade muito grande com os Pistons, porque a tendência da gente é ter uma boa vontade com um time jovem, né? Um time que tá surgindo, enquanto os Knicks é um time com jogadores mais experientes e tal, que muita gente desconfiava, muita gente não gosta do Towns, mas a diferença de talento e de experiência é muito grande, e eu não acho que os Pistons serão varridos. Eu acho que os Pistons conseguem tirar algum jogo dos Knicks, mas o Knicks é um time no patamar diferente dos Pistons.
E assim, cara, entra no que a gente falou um pouco do Thunder lá atrás. O Pistons é queridinho, só que tem ainda aquelas falhas, e a principal delas é um time que esse sim, diferente do Thunder, que ainda tem uma experiência, o Pistons é inexperiente. O Pistons entra nessa brincadeira, olha, como você falou, olhou pro ginásio e falou, o Jarrett Allen falou isso na temporada passada, né? The light was too brighter for us. A luz era muito brilhante pra gente, a gente não esperava isso. Jarrett Allen, inclusive, levou muita paulada por conta disso. Mas o Pistons, cara, tem que dar crédito primeiro para a temporada que eles fizeram, que foi uma coisa que poucos esperavam. Porque, assim, já tem um tempo que se prometia, o Cade Cunningham vai dar o salto de qualidade, o Pistons vai melhorar o elenco, ficava, já tinha um tempo, aí fazia uma vez, 2, 3 e nada. Cara, essa temporada não. O Pistons deu um salto de qualidade. O Cade Cunningham deu um salto de qualidade. Tem um time que faz sentido ao redor dele, o que é principal. Se eu disser o quanto eu sou fã dos irmãos Thompson, e principalmente do Alça, eu tô longe ainda da realidade. O Tobias Harris, um cara que foi redescoberto lá no Pistons, fez uma boa partida ontem, né, 25 pontos. O Jalen Duren é um pivô que eu acho muito, muito, muito confiável. O Malik Beasley tá aí na briga do sexto homem da liga. Mas, porém, entretanto, todavia, chega num ponto que não é tudo isso não é o suficiente. E você tá enfrentando o Jalen Brunson, que faz chover nos playoffs. Você tá enfrentando o Karl Anthony Towns. Você tá enfrentando uma equipe que agora tem o Mikal Bridges, tem o OG Anunoby, tem jogadores ali que tem muita, muita experiência de playoffs. Josh Hart, que é subestimadaço, na minha opinião, ainda é o coração dessa equipe do Knicks. Quando o Josh Hart não vai bem, você vê que a equipe do Knicks cai. Então, assim, eu acho que o Pistons tem chances na série, sim. Não vou dizer de vencer, mas vai tirar 1 ou 2 jogos aí. Quem tá olhando isso de camarote é tanto o Cavaliers quanto o Boston, torcendo pro Pistons tirar o máximo de jogo do Knicks possível. Mas, assim, o Knicks tem suas falhas. Quando a bola de 3 não cai, quando você tem uma equipe que defensivamente é para ser tão boa, mas não é tão boa quanto parece ser, e aí os torcedores do Knicks vão jogar essa culpa lá no Thibodeau, o Knicks mostra uma falha ou outra que vai ser muito explorada, seja contra Boston, seja contra Cleveland. Mas, por favor, não, você vê que eu só ia falar, contra o Pistons você vê que tudo que o Pistons oferecer vai ser suficiente talvez em uma ou outra ocasião, mas não no jogo todo. E o Knicks também é outro time que tem um problema da saúde. O Knicks tem problemas com lesões, e se tiver, como teve na temporada passada, se tiver essa temporada problemas com lesões, vai sofrer contra o Pistons, e na próxima rodada a tendência é que sofra mais. Sim. Alguns pontos específicos dessa partida, né? Eu achei que defensivamente o Ausar Thompson jogou bem, né? Mas ofensivamente várias vezes ele ficou preso debaixo da cesta, porque ele tem que ficar ali no dunker spot, né? Perto da cesta, porque ele não consegue fazer mais nada além disso ofensivamente, né? Mas ele tem um nível de atleticismo que é bizarro, né? Ele e o irmão dele são... Acho que o Amen é o jogador mais atlético da NBA hoje e o Alçar é o número 2, né? Os dois são 2 alienígenas. O De'Aaron Fox, desculpa até interromper, o De'Aaron Fox colocou no debate se o Amen Thompson não é o jogador mais atlético da história da NBA. Eu vi esse vídeo. Eu não concordo. É uma discussão interessante, mas eu não concordo. Porém, se o De'Aaron Fox, que é um dos caras mais atléticos da NBA atual, fala uma coisa dessa, você já olha assim e fala, caramba. E os dois são, tanto o Amen do Houston, quanto o Alçar do Pistons. Verdade. E os Pistons tentaram fazer algumas coisas diferentes, né? Eles tentaram marcar o Towns com o Tobias Harris, né? Pra ter o Jalen Duren ali no Josh Hart, pra tentar naquele papel ali de ser o protetor secundário do aro, né? Só que o que aconteceu foi
o Jalen Brunson chamando o Josh Hart pra fazer bloqueio e trocando pro Jalen Duren do mesmo jeito, né? E o Josh Hart faz bem bloqueios, né? Ele é o operário da bola, a melhor versão possível, né? O Josh Hart faz tudo em quadra. E o OG Anunoby fez uma grande partida contra o Cade Cunningham, né? Defensivamente, né? O Cade que é responsável por tudo no ataque do Detroit Pistons, né? Só que o OG Anunoby fez ele trabalhar muito bem, né? E o OG Anunoby, ele luta muito bem contra bloqueios, né? Então o Cade às vezes chamava o bloqueio e não conseguia sair do OG Anunoby, né? E o Cade, acho que a característica mais marcante do jogo dele ofensivo, né? Ele usar a força dele ali contra outros guards, né? Mas ele não consegue fazer o mesmo contra o OG Anunoby. E ele não tem a velocidade e a explosão pra passar pelo OG Anunoby na velocidade, né? Então é um matchup complicado pros Pistons, né? Mas assim, a temporada já foi um sucesso. Eu não quero começar com esse papo de perdedor, não. Mas a temporada já foi um sucesso pro Detroit Pistons, né? O que vier daqui pra frente é um famoso plus a mais. Mas é isso. Eu não achava que os Pistons tinham chances realistas de vencer o New York Knicks. E esse último... Por 3/4 eu acreditei. E no último quarto foi meio do que... mais do que o que eu esperava para essa série. Hemerson, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Hemerson, @HemersonBarbosa com Z no Twitter. Assistam as transmissões dele lá no Esporte Total. Eu vou postar depois, né? Mas ele vai narrar agora Houston Texans e Golden State Warriors. Imagino que vão ter outras transmissões seguindo em frente com a participação dele. Mas brigadão pela participação e até a próxima. O seu amor pelo draft da NFL foi mostrado agora, que é o Houston Rockets contra o Golden State Warriors. Eu falei o quê? Você falou Texas. Falei Texas? Mas o draft da NFL tá chegando. Tá chegando, quinta-feira. 4 dias? 4 dias, né? Quinta-feira. Quinta-feira. Então, assim, eu já sei que vai ter coisas aqui no Cara dos Esportes no draft da NFL. Eu sei que você tá ansioso. Bastante. E não é pouco. Mas, cara, eu agradeço sempre a oportunidade. Aqui é um local que a gente discute basquete no mais alto nível. A gente dá risada, mas fala sério. Então, assim, é sensacional. Sigam lá no Hemerson Barbosa. O Lakers One, infelizmente, foi bloqueado, porque o Elon Musk é um querido, né? Ele passou o cerol na gente. Mas ainda estamos lá no Instagram. O Marcos está cuidando das coisas lá no Instagram. E se quem quiser, quem puder seguir lá na Esporte Total, a gente faz as narrações. Hoje a gente vai estar. Durante a semana, os meninos estão fazendo o máximo de jogos possíveis da NBA e sempre deem essa importância para a mídia independente, que a gente faz no famoso 0800, ali na base na base da voluntariedade. Mas, ontem fizeram 2 jogos, fizeram Lakers e Wolves, fizeram o jogo das 4 da tarde, que agora me fugiu. Foi o Clippers e Nuggets. Primeiro, Clippers e Nuggets, o Ricardo fez Clippers e Nuggets, depois o Aldo fez Clippers e Nuggets, perdão. O Ricardo voltou para fazer o jogo do Lakers e Wolves. Hoje eu vou fazer Houston e Golden State, que é um jogo que eu tô esperando tudo, inclusive brigas, então vai ser muito bom. Eu agradeço muito a oportunidade aqui, Gabriel, e quando precisar, tomara que seja para falar de Luka Doncic levando o Lakers o mais longe possível, mas se também não for, a gente está aqui para comentar qualquer coisa e estamos aí para isso. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente no YouTube, no podcast lá, no seu agregador favorito. Obrigado, gente. Muito obrigado, Hemerson. Muito obrigado a você, ouvinte. Podcast Cara dos Esportes volta ao longo da semana. Como o Hemerson falou, a gente tem cobertura especial pro draft da NFL. Vai ter mock draft nessa segunda-feira, às 21 horas. Vai ter episódio pós primeira rodada do draft. Vai ter episódio no domingo. Vai ter episódio de NBA na quarta-feira de manhã, exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição. Então, um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.